Boa tarde a todos e a todas. Obrigado por terem vindo. É com alguma tristeza que eu vejo pouco mais que uma dezena de pessoas na sala, porque, efetivamente, o conferencista merecia que a sala se enchesse 3 vezes. Efetivamente, estamos na presença do Presidente Emérito do Supremo Tribunal de Justiça, jurista de méritos que eu não qualifico, atendendo à manifesta e evidente clareza com que ele se assume, com experiência notável pelos cargos que ocupou no tema que nos traz aqui, e por um tema, efetivamente, que devia interpelar todos os advogados de uma forma extensa, profunda e atenta. De facto, conversávamos há pouco sobre o estrangulamento do Estado de Direito, sobre a pouca respiração do Estado de Direito, a sua captura por, digamos assim, concepções sociais ultra-radicais e, de facto, às vezes essas concepções precisam da respiração de órgãos que fujam a este ambiente relativamente claustrofóbico, relativamente fechado. E os tribunais europeus podem servir para isso, efetivamente. E termos o privilégio do conselheiro António Henriques Gaspar, amigo dos advogados, amigo da justiça, vir auxiliar-nos a interpretar isto, era de facto uma ocasião para ter a sala cheia. Não temos a sala cheia, os que temos estarão seguramente empenhados e beneficiarão da magnífica conferência, em tom coloquial, seguramente, que o Sr. Conselheiro António Henriques Gaspar não deixará de dar. Muito obrigado pela sua atenção. Obrigado. Esqueci-me dos cumprimentos. Quero cumprimentar o Sr. Presidente da Relação, esse sim, amigo também da advocacia e amigo da justiça, fez questão de estar presente. Quero cumprimentar também o Sr. Coordenador interino do Ministério Público na Comarca de Coimbra. Quero cumprimentar a doutora Sara, que está em representação da doutora Isabel Namora, desembargadora Isabel Namora, Presidente da Comarca, que não pôde estar presente, com pena, segundo me transmitiu, atentos até aos motivos. Portanto, os cumprimentos a todos, aos colegas, ao restante público, também não é muito, e a palavra ao Sr. Conselheiro para privar connosco do que entender. Muito obrigado, muito boa tarde a todos, muito obrigado pela vossa presença. É um gosto estar aqui para podermos, os que estamos, para podermos conversar, sobretudo conversar neste exercício que, vamos esclarecer-nos, não é uma conferência. É uma conversa de fim de tarde e vou dizer como é que surgiu em Leiria, no dia 13 de dezembro, se a memória não me falha. Tive o gosto de participar também numa sessão organizada pelo Conselho Regional de Coimbra para a delegação de Leiria da Ordem dos Advogados. Foi uma sessão muito interessante e, no fim, ou já no caminho para cá, o Dr. Jacó disse: esta coisa, isto é muito bonito, falar assim, falar disto, então, mas os advogados deviam participar mais e, portanto, termos uma abordagem mais prática, no fundo, indicações de ordem do dia-a-dia relativamente a estas matérias, e, portanto, no fundo, sair da perspectiva teórica para o dia-a-dia ou o modo como se encontram em cada circunstância as circunstâncias para poder intervir neste diálogo judiciário na Europa. E ficou assente esta conversa. Como era preciso um título, portanto, no fundo, um registro de identidade, foi isto que se encontrou, mas isto é para ser lido nas suas próprias circunstâncias, por um lado. Por outro lado, também, como os títulos devem ser, é para ser levado a sério. E, portanto, esta é a explicação do encontro. O enquadramento é este. Hoje em dia vivemos num sistema que por vezes não nos damos conta de uma grande interação judicial
entre vários sistemas jurídicos e judiciais. Não estou já a falar agora nas cooperações bilaterais, embora no âmbito europeu também se prevejam muitas colaborações e cooperações bilaterais, mas é no fundo um sistema em rede. Em rede e com várias perspectivas. Os tribunais nacionais agem em função de regras que são também regras gerais, mas que são também regras nossas e são regras europeias. São regras vinculativas e diretamente aplicáveis. E, portanto, esta interação dos tribunais tem que ser construída em cada dia, em cada ato, mas com a colaboração dos advogados. É óbvio que a função do advogado nestas matérias é absolutamente essencial. Em tudo quanto se decida ou em todas as questões que sejam suscitadas a propósito dos casos, de cada situação da vida, em que implicam muitas destas conexões, pois já iremos ver o âmbito material, em que implicam muitas destas conexões, a função do advogado consiste em colaborar também com o juiz, dando a sua perspectiva e dando a sua perspectiva também na perspectiva das normas europeias ou da jurisprudência dos tribunais internacionais relativamente aos modos e às formas em que pode ser aplicada e em que é útil, ou porque é obrigatório no sentido precedente, ou porque é útil como modelo de argumentação. E nisso o advogado pode não deixar esse trabalho exclusivamente na iniciativa e no cuidado do juiz, mas pode também, através da sua inventiva, colocar e introduzir problemas novos nesta perspectiva à consideração do juiz. Nós interagimos, neste âmbito, sobretudo com duas ordens judiciais. A Ordem Judicial Nacional e a Ordem Judicial dos tribunais a que estamos, os tribunais internacionais, cujas decisões temos que aceitar e, eventualmente, ajudar também a construir. Temos dois sistemas dois sistemas de proteção e dois sistemas de decisão que não são fundamentalmente diversos, mas são essencialmente diferentes. Todos sabem, de um lado, o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, com sede em Estrasburgo, que se encarrega da interpretação e da aplicação da Convenção Europeia dos Direitos Humanos, e, no Luxemburgo, o Tribunal de Justiça da União Europeia, que tem competências próprias relativamente aos atos das instituições e aos atos da União, mas também uma competência muito específica para colaborar com os tribunais nacionais na interpretação e para obter a interpretação uniforme de normas de direito da União ou de normas obrigatórias para os Estados com base no sistema da União Europeia. A função do advogado. A função do advogado, tanto num como no outro sistema, deve ser, perante cada situação, ter uma abordagem prospectiva de cada sistema, sobretudo de cada sistema substancial, independentemente, agora já lá vamos, às questões processuais, independente do sistema material, isto é, o que é que a Convenção Europeia nos traz que nos possa ajudar na decisão aos juízes e ajudar os juízes na construção da decisão, sobretudo pela via do método da argumentação e para, através da argumentação, se construir uma decisão. Primeiro, âmbito material.
A Convenção Europeia, eu diria, âmbito material, vamos ver. Primeiro, processual. A Convenção Europeia é um tratado internacional, dos direitos humanos é um tratado internacional diretamente aplicável. Tem um tribunal de que interpreta e aplica a Convenção nas circunstâncias processuais em que a própria Convenção o permite. Um dos sistemas, dos campos processuais que a Convenção permite é a queixa individual. A queixa de cada indivíduo que invoque, na sua perspectiva, uma violação por uma instância nacional de um direito protegido na Convenção. Isto tudo aqui é muito simples. Só que ao longo de uma jurisprudência, por vezes, de grande desenvolvimento, uma jurisprudência muito atualista, por vezes com algum ativismo do Tribunal Europeu, os direitos consagrados na Convenção expandiram-se de um modo certamente que nunca teria sido sonhado nas mais amplas perspectivas dos seus autores. Irradiaram e, portanto, hoje tocam todos os ramos do direito. E se tocam todos os ramos do direito, é aí, nessa perspectiva, que nós podemos sempre encontrar algum elemento que nos ajude na interpretação ou na resolução de uma questão concreta. Mais do que na interpretação, na resolução de uma questão concreta, através do manejamento dos princípios que têm sido construídos, integrados, desenvolvidos pela jurisprudência do Tribunal. A queixa pressupõe que tenha havido uma decisão interna e que tenham sido esgotados os meios internos, os meios processuais internos à disposição dos interessados. Pode ser em várias situações, mas, sobretudo, nas decisões judiciais, nas decisões dos tribunais. O que vai à apreciação do Tribunal Europeu por queixa dos interessados, na linguagem da Convenção, eu não gosto muito de utilizar esta expressão, mas é a expressão da Convenção, a vítima de uma violação de um direito consagrado na Convenção, tem que esgotar os meios internos. Esgotar de um duplo ponto de vista. Esgotar do ponto de vista processual, isto é, tem que percorrer todos os meios internos adequados e disponíveis e adequados, e, além disso, tem que suscitar perante os juízes nacionais, de uma forma substancial, a mesma questão que o leva, e porque não teve satisfação, a mesma questão que o leva a queixar-se para o Tribunal. Isto é assim, depois, dito assim, é muito simples, depois as circunstâncias de cada caso dependem de cada caso e também das próprias matérias sobre com que tínhamos que trabalhar. O prazo é de 6 meses, é um prazo também, fundo de preclusão do direito de queixa, que é 6 meses a contar da decisão interna definitiva. Embora isto depois também tenha alguns problemas, não vale a pena entrarmos neles, o que é a decisão interna definitiva e qual é que é o meio, exatamente o meio a esgotar. Não vamos por aí, porque entramos em campos muito especiosos. As matérias. A queixa é simples, não tem qualquer formalidade. Aliás, há modelos que estão disponíveis nos sites, há modelos standardizados de queixa, portanto é preencher com a síntese dos elementos e com os factos e com as circunstâncias que, no entender do interessado, justificam uma queixa e constituem uma alegação de uma violação da Convenção. As matérias são muito amplas e aí é que está para aí é que se deve dirigir a nossa atenção. E era por aí que, sobretudo, o Sr.
a doutor Jacó Simões, era isso sobretudo que se queria referir. Não era tanto ao método ou ao meio, porque o meio não é complexo, mas era mais ao âmbito das matérias que são suscetíveis de interferir e de produzir estas conexões e que nem sempre estamos atentos a essa possibilidade nem a essa vertente. Eu vou aqui citar, não vou citar todos conhecem a Convenção Europeia dos Direitos Humanos e os direitos que consagra e que têm sido desenvolvidos ao longo de dezenas de milhares de decisões de admissibilidade e de não admissibilidade e de, no caso de ser admissível, com decisões finais de declaração de violação ou de não declaração, ou declaração de não violação ou não declaração de violação. Não sei como é que isso se traduz, porque no violation e no violation, não violação, é uma declaração. Ausência de violação. Ausência de violação. Por exemplo, para isto seria melhor falar em alguns casos, porque senão tudo isto é muito concretizado e a concretização percebe-se melhor e também por aí também se percebe melhor a possível função do advogado nestas circunstâncias. É evidente que a Convenção é muito virada em termos de quantidade de jurisprudência e daquilo que são normalmente as aplicações mais comuns e que constitui uma percentagem muito significativa, tem a ver com questões processuais do processo equitativo e também com muitas questões do processo penal. O problema das condições da prisão preventiva, das garantias judiciais relativamente à prisão preventiva, das exigências do direito à indemnização por prisão ilegal, da rapidez com que tudo isto tem decidido e os prazos muito curtos, já vamos ver alguns exemplos, e os prazos muito curtos relativamente à apreciação, tanto à apreciação dos pressupostos, a apreciação trimestral, pressuposto da prisão preventiva, como o recurso das decisões que aplicam esta medida de coação. Depois o artigo 6º da Convenção, que produz também um contencioso imenso, o processo equitativo, as garantias do processo equitativo, sobretudo a presunção de, depois, que valem tanto para o processo civil como o processo penal, umas, outras são especificamente do processo penal, outras garantias. O tempo necessário à preparação da defesa, a informação adequada para poder deduzir, para poder exercer os seus direitos processuais, o contraditório, a possibilidade de apresentar a prova, não limitação da apresentação de prova, para além, portanto, o cross-examination, e o contraditório na sua medida mais ampla. Nomeadamente, relativamente, já vamos, se tivermos tempo, vamos ver aqui um caso que tem a ver com as decisões de surpresa. E é um caso português, que tem a ver com as decisões de surpresa. Depois, aqueles artigos que têm a ver com liberdades fundamentais. O artigo 8º poderemos ver que tem a ver com o respeito da vida privada e familiar, mas nesta matéria a jurisprudência tem sido de tal modo ampla e abrangente que o artigo 8º é verdadeiramente uma norma refúgio de quase tudo, que é redigida de uma forma tão simples. Qualquer pessoa tem direito ao respeito da sua vida privada e familiar, do seu domicílio e da sua correspondência. Isto tem permitido quase tudo. Processo civil, processo penal, habitação, etc. Porque é uma norma, verdadeiramente uma norma que foi esticada ao limite máximo da sua capacidade. É uma norma, como digo, uma norma refúgio de muita coisa, ou de uma forma um pouco crítica,
talvez, e talvez em alguns aspectos com alguma razão, que um professor universitário, já há muitos anos, já escreveu que o artigo 8º se tinha tornado um albergue espanhol. Mas já vamos ver também algumas aplicações. Depois a liberdade de imprensa, o artigo 10º, o artigo 9º, a liberdade de pensamento e de religião, que tem produzido uma jurisprudência interessante. Vamos ver aqui um caso, tem produzido uma experiência interessante, mas não contra nós, não temos esse problema, não temos entre nós um problema religioso e, portanto, isto tem muito a ver, cada sociedade tem os seus próprios problemas com as suas implicações jurídicas, conflituais, as suas conflituais e da intervenção jurídica e judicial na resolução desses conflitos. Nós, felizmente, não temos um único caso que tenha a ver com a liberdade de pensamento e religião, a liberdade de imprensa, isso dá pano para mangas, o direito à manifestação, o direito de manifestação, a liberdade de manifestação, de reunião, de associação, reunião, manifestação. Não é uma matéria que também tenha produzido muita jurisprudência, portanto não há uma grande dificuldade em relação a isso. Nós uma vez tivemos um caso, já ainda no meu tempo, uma coisa muito esquisita, mas aquilo não foi julgo que declarava inadmissível, que tinha a ver com uma associação com um senhor italiano, que tinha formado um senhor italiano que se intitulava Rei de Portugal. E, portanto, tivemos também queixoso para o tribunal relativamente a isso. Foi o único caso que eu me recordo que tivemos. Já nem sei como é que se chamava o senhor, já lá vão muitos anos, que era filho de uma filha legítima, se dizia neto de uma filha legítima de um Carlos. O artigo 8º, e depois a Convenção tem também outras normas que foram sendo acrescentadas ao longo dos tempos, através de vários protocolos, e no protocolo primeiro protege o direito, não o direito de propriedade, o direito ao respeito aos bens, e no direito ao respeito aos bens está incluído também uma matéria, está incluída muita matéria que pode ter variedíssimas implicações a nível de proteção convencional. O Google Rosário Podimani. Podimani, exatamente. Rosário Podimani. Eu aqui queria chamar a atenção para um fenómeno que é crescente e que normalmente não tem merecido, talvez, a nossa atenção nesta perspectiva, que tem a ver com o exercício e a concretização da nossa cláusula constitucional do artigo 18, número 2, o efeito horizontal dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais são imediatos, a proteção dos direitos fundamentais é imediata, os direitos fundamentais essenciais não necessitam de concretização e, além disso, vinculam todas as autoridades públicas e privadas. Nestas relações, como é que vamos aqui introduzir, ou como é que a jurisprudência do Tribunal, ou as jurisprudências, se têm aqui intrometido? É que, normalmente, todos estes documentos estão estabelecidos em função de uma relação vertical de proteção. Proteção do cidadão em face do Estado e do exercício do poder do Estado, para evitar o exercício legítimo, ou o arbítrio, ou as violações próprias das relações de poder. Aqui não, aqui estamos numa relação horizontal entre privados. Como é que vamos aqui a jurisprudência tem, como é que eu ia dizer, a jurisprudência sobre os direitos fundamentais tem-se estendido, como eu digo às vezes, tem-se esticado para esta relação
horizontal e isso significa para alguns um risco. O risco é este. Se, através dos direitos fundamentais, vamos introduzir determinado tipo de princípios ou vamos concretizar determinado tipo de princípios apenas por esta via e por esta via judicial, corremos um risco de ficarmos, por vezes, sem algumas referências e corremos o risco do governo dos juízes. Esta é a crítica mais radical que se faz. Mas, não obstante estas críticas, o que acontece é que um sistema comum de valores próprio das sociedades em que vivemos se vem impondo mesmo a nível jurisdicional, através da consideração deste efeito horizontal. Isto é, uma parte num procedimento civil relativamente a uma questão puramente civil que não tem a ver com o exercício dos poderes do Estado, pode invocar e pode ver constituída fonte de obrigações em relação a outro particular. Isto é, introduzindo aqui um efeito horizontal que muitas vezes é encontrado através das cláusulas gerais da boa-fé, do princípio da confiança, da razoabilidade, o que necessariamente deixa uma grande margem de interpretação para os tribunais. E por isso é que, nestas circunstâncias, a intervenção do advogado acaba por ser essencial na construção no bom sentido, quer dizer, não é na invenção, é na construção da situação de facto e na perspectiva a nível de direitos fundamentais que também pode criar. Eu confesso que tive sempre muita dificuldade em acompanhar esta teoria do efeito horizontal, depois efeito horizontal direto, efeito horizontal indireto, porque verdadeiramente o problema do respeito de direitos fundamentais nas relações entre particulares só se coloca se houver um conflito. Porque se não houver um conflito, ninguém pode intervir. E havendo um conflito, tem que haver uma autoridade, normalmente uma autoridade judicial, que intervém. Quando intervém, já intervém numa posição de autoridade para dizer o direito, no exercício da sua própria competência constitucional. Ora, nessa medida, e aí já está uma relação vertical. Portanto, esta teoria do direito vícongo e do efeito horizontal, para mim, não tem muito significado. Mas hoje em dia tem-se construído uma outra teoria. É passar do efeito horizontal para as obrigações positivas. E, portanto, por outra via. Isto é, os Estados têm a obrigação positiva de assegurar todas as condições para, mesmo no âmbito das relações jurídico-privadas, se respeitarem direitos fundamentais. Como é que o Estado pode, nesta medida, respeitar as suas e assumir e respeitar as suas obrigações positivas? Através da constituição de sistemas, nomeadamente sistemas judiciais, legais, mas também sistemas judiciais, que permitam respeitar essas obrigações. E a partir daí, quando se diga ao direito, através de uma decisão judicial, estamos na relação Estado-cidadão. Porque o Estado não é a administração, o Estado não é o executivo, o Estado são também os tribunais do Estado e a ordem judicial, com a sua independência de decisão, mas são órgãos fundamentais do Estado de Direito. Relativamente a esta matéria, que me parece talvez a mais interessante, que é, porventura, a que anda mais, mais arredada das preocupações cotidianas, tem a ver com, por exemplo, nas relações de família.
Nas relações de família. Nas relações de família podem intervir muito questões que têm a ver com direitos fundamentais, nomeadamente aqui, o artigo 8º da Convenção Europeia dos Direitos Humanos. Por exemplo, as questões relativamente a menores, as responsabilidades parentais, a intervenção pública no sistema de proteção de menores, nomeadamente o processo de adoção, a intervenção pública para assegurar uma perfeita triangulação dos direitos e dos deveres envolvendo o seio da família, os pais, os filhos, a não discriminação, a igualdade dos cônjuges, a igualdade as questões de paternidade, sobretudo a propósito do direito de ação e dos prazos de caducidade, o direito a conhecer os seus próprios pais, pai e mãe, nomeadamente nos casos de adoção. Está muito discutido, é muito discutido hoje em dia a nível do respeito e das condições de respeito do artigo 8º nessa matéria e, sobretudo, os conflitos que surgem hoje dos regimes da adoção e na identidade das relações dos filhos, das relações biológicas. Por exemplo, temos aqui uma outra questão, no caso de sucessão, já vamos, esta tem a ver com não é nossa, mas é um caso interessante que tem a ver com um problema sucessório, mas um problema sucessório implicando aqui não apenas o artigo 8º, mas sobretudo o artigo 9º, tem a ver com questões de religião. Outras áreas fundamentais no direito privado em que pode intervir também a perspectiva do tratamento no âmbito dos direitos fundamentais, por exemplo, tem a ver com os consumidores, com os trabalhadores, com os arrendatários, com a proteção da intimidade. A proteção da intimidade tem a ver com os direitos de personalidade, na matéria dos direitos de personalidade. Depois, claro, como já disse, os princípios da boa-fé, as cláusulas gerais, a proteção da parte mais fraca, tudo isto pode ter a ver também com perspectivas aqui entram questões de personalidade, que têm a ver com proteções fundamentais. Por exemplo, as questões de responsabilidade civil, as questões de responsabilidade civil ligadas à violação do direito à imagem, dos direitos de personalidade, também a honra. Por exemplo, os direitos de personalidade na perspectiva de declarações que sejam produzidas, mais do que no âmbito da expressão, na declaração que sejam produzidas, mesmo nas relações privadas, declarações críticas no sentido em que possam atingir algum nível ofensivo. O direito, também uma questão muito discutida em algumas decisões, os limites, as exigências dos limites do right to be left alone, do direito mais com a sua privacidade, o direito a estar sozinho, quer dizer, não quero que me incomodem. Por exemplo, também já têm surgido questões relativamente, com base na proteção da propriedade, da proteção do direito aos bens, as questões do regime do usucapião. Portanto, há muita... são realmente campos muito interessantes em que podemos
encontrar matéria para, mesmo no âmbito da Convenção Europeia dos Direitos Humanos, encontrarmos capacidade, e eu digo aqui a inventiva no bom sentido, a inventiva na imaginação criadora. Aqui não podemos deixá-la ao ex officio do juiz, mas quem conhece as circunstâncias melhor, quem começa por conhecer melhor as circunstâncias de cada caso e pode e deve colaborar com o juiz na construção de modelos de argumentação e de auxílio à decisão, acaba por ser o advogado. Evidentemente que nós vamos buscar estas influências também à leitura da jurisprudência e ao modo como outras jurisprudências têm abordado estas matérias, porque a jurisprudência é criação. Eu tinha aqui alguns casos para podermos ver como é que casos nacionais, um ou outro não é nacional, mas isto, quer dizer, é uma escolha muito subjetiva, não diria que é apressada, mas é uma escolha muito subjetiva daquilo que é mais recente, porque o âmbito de intervenção e a massa crítica jurisprudencial é de tal modo vasta, e também muito repetitiva em alguns casos, mas é de tal modo vasta que é necessário ter uma grande dedicação e, sobretudo, ter disponibilidade e tempo para se dedicar a seguir esta jurisprudência. No fundo, hoje em dia, não sei se alguém se dedica inteiramente a isso. Os juízes não podem e os advogados também não. E, portanto, no fundo, é através de um caso concreto, se tivermos a imaginação para pegar nele de um determinado modo, é através desse caso concreto que depois, isto é como as cerejas, vão surgindo outros. Por exemplo, em matéria de... Temos aqui um caso português, eu vou perguntar por aqui, isto não sigo a ordem da Convenção, é um caso português, não é muito recente, mas ainda não tem meia dúzia de anos, é o caso Pontes, do Tribunal de Estrasburgo, do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, sobre uma situação nacional em que estavam aqui em causa as medidas de proteção e da colocação de menores em regime institucional, e estava em causa a decisão de retirada da menor aos pais biológicos para efeitos e para processo da adoção. Que o Tribunal considerou todas estas circunstâncias e resolveu o problema no âmbito do artigo 8º da Convenção e considerou que tinha, com o modo como os tribunais portugueses tinham decidido, que tinha havido uma violação do artigo 8º da Convenção, considerado todas as circunstâncias. Não é uma norma específica de processual ou uma norma específica material nacional, é a situação considerada no seu conjunto. Portanto, já agora aqui um parênteses para dizer que isto não é uma proteção constitucional. Pode coincidir, em alguma medida, com uma proteção constitucional, mas no nosso regime não é uma proteção constitucional, nem o nosso regime de proteção constitucional permite que se chegue aqui, porque o nosso regime de proteção constitucional é um regime de proteção constitucional de normas ou de dimensões normativa e não de um caso considerado no seu conjunto, na sua perspectiva. Seria eventualmente um caso de recurso de amparo, se houvesse, mas o recurso de amparo que temos acaba por ser já com tudo mais caracterizado, porque o recurso de amparo é muito bonito na teoria, mas depois não é muito eficaz, para não dizer que é quase completamente eficaz na prática. O que é que estava aqui em causa? Estavam as restrições ao contacto com a família biológica. Tudo isto constituiu a violação, não é apenas um elemento em si. A circunstância da situação socioeconómica precária constitui também um dos modos de construção do fundamento para a retirada da criança à família biológica. As decisões contraditórias dos tribunais nacionais
relativamente à situação eram vários irmãos, várias crianças, os tribunais decidiam de uma maneira em relação a uns, de outra maneira em relação a outros, tudo isto ficou aqui de tal modo embrulhado que o Tribunal decidiu que havia violação pelas autoridades portuguesas, nomeadamente aqui pelos tribunais, do artigo 8º da Convenção. Esta é uma questão muito específica, muito típica da extensão do artigo 8º às relações familiares, mas às relações familiares em toda esta dimensão mais ampla e não naquilo que normalmente é mais imediato. Por exemplo, o outro caso, este tem a ver com uma questão muito, muito interessante, e essa é nossa. É 31 de janeiro, a decisão é 31 de janeiro de 2019, e foi uma questão colocada por advogados de Coimbra. Aliás, há outra também colocada por advogados de Coimbra, se não me engano, que é a Human Waves, que tem a ver com uma situação relativamente a um internado no Hospital de Alcide. Que é complicado. É complicado. O Tribunal de Estrasburgo ultrapassou, construiu, identificou jurisprudência muito relevante ao longo dos anos, sobretudo quanto às questões processuais e à questão da liberdade de imprensa. Houve normas que ficaram relativamente, não digo esquecidas, mas de menor utilização. Uma delas é o artigo 2º da Convenção. Senhor, eu não sei quanto tempo me dá, que começa a ser muito maçador. Não, acho que não, ainda não saiu ninguém, portanto... Que a proteção do direito à vida, que é o direito fundamental, é logo o primeiro artigo substancial da Convenção. Qualquer pessoa tem o direito de qualquer pessoa à vida deve estar protegido por lei, e a morte não pode ser causada a ninguém intencionalmente, salvo a execução de uma sentença intencionalmente. Bom, isto durante muito tempo foi cumprido. Isto tem a ver com as intervenções próprias da autoridade, nomeadamente as intervenções policiais, e é intencional. Há aqui as situações negligentes estão fora da proteção desta norma. Bom, isto tem-se desenvolvido e hoje já estamos muito próximos da intervenção da negligência no âmbito desta norma. É o que estava aqui em causa. Aqui estava em causa a omissão, segundo a omissão do dever de vigilância adequado do internado, segundo o determinado regime aberto, no Hospital de Soracide, que um dia, depois de vários internamentos, um dia não apareceu na hora do jantar e depois foi encontrado morto. Diz-se que suicídio, talvez não tenha sido por queda. É por queda, aqui não terá sido suicídio, por queda, pelo comboio, ainda havia comboio da Lausanne em Ceia, junto ali àquela zona da ligação, onde a linha passa perto daquela estrada de Ceia. Bom, foi um caso muito complicado, mais complicado ainda por isto, porque a certa altura o Tribunal de Estrasburgo quis ser um tutor do funcionamento do Sistema Nacional de Saúde em Portugal. Houve vários casos sobre questões hospitalares. E, na chama, por unanimidade dos 7 juízes, considerou que havia violação. Violação na perspectiva material, isto é, não houve dos médicos, dos enfermeiros e do modo como estavam organizados os serviços e como estavam organizados os serviços e as formas regulamentares que tinham sido previstas, não houve o cuidado necessário nem a atenção necessária para prevenir uma situação como a que aconteceu, e além disso, porque o processo em Portugal tinha sido lento. E já lá vamos também à lentidão. Aqui a lentidão, hoje a lentidão, o processo
o processo inquisitivo já não interessa muito para estas matérias. Se é lento, é violação. Se é lento, num caso de morte, é violação do artigo 2º. No seu, como diz o Tribunal, no seu volet procedural. Isto na Grande Chambre, portanto, o caso foi à Grande Chambre, o Estado português pediu a reapreciação foi aceita, é aceito muito poucas vezes, mas aqui foi aceito, porque talvez aquela decisão da Chambre fosse um exagero, e a Grande Chambre, em 17 juízes, por 15-2, disseram que não havia violação nenhuma no plano substancial, embora considerassem o que era óbvio. O que era óbvio não é que o processo tivesse sido mal conduzido, ou tivessem faltado diligências, ou tivessem sido omitido. Não. É porque anos e anos e anos. Uma série de incidentes, uma série de recursos. E, portanto, aí está o artigo 2º. Pode ter a ver também com isso, depois na perspectiva da indenização. Outra decisão interessante esta, a meu ver, é muito interessante. Também a nossa, é uma decisão já é 2014 e tem a ver com a presunção de inocência. Já viu como esta questão é colocada? Portanto, teve que haver uma inventiva, uma capacidade de apreensão do advogado para suscitar esta questão, e suscitou-a no plano nacional e para depois levar esta questão. Tem a ver com a presunção de inocência e com a garantia do sossego e da tranquilidade no caso da absolvição. O que tinha a ver é a absolvição de um cidadão por um crime num processo fiscal, de infração fiscal. A absolvição seria caso julgado e, portanto, não teria permitido, nem permitiria, como permitiu, a condenação por uma coima relativamente aos mesmos fatos. É que uma coisa essa coisa é diferente, uma coisa é o nebis in idem, que isto tem sido discutido e aí a jurisprudência acaba por ser um pouco aberta, que é saber se em função dos interesses protegidos os mesmos factos podem ser simultaneamente crime contra a nação. Isso é uma coisa, tem a ver com o NIBIS. Aqui não tinha o caso julgado. Foi uma absolvição no crime e, portanto, havendo uma absolvição no crime, é uma presunção, a presunção de que não se provaram os factos e, portanto, se não provaram os factos, não podia haver condenação pela coima, por infração fiscal. Temos também um caso que é um caso interessante, tem a ver com um caso muito conhecido, com a indemnização, que tem a ver com o artigo 5º, e tem a ver com o artigo 5º, mas colocando a questão nesta perspectiva, é preciso que haja a atenção e o cuidado de abordar também todas as questões e todas as vias com base nestes elementos e neste campo de intervenção. Tem a ver com a violação do artigo 5º e do parágrafo 5º do artigo 5º da Convenção, que é a indemnização por prisão ilegal. Este caso tem a ver, que foi muito noticiado com o caso Paulo Pedroso, em que as instâncias nacionais não tinham fixado a indemnização e o Tribunal Europeu considerou que havia violação porque o sistema português não estaria integralmente de acordo com os pressupostos fixados no parágrafo 4º do artigo 5º. Aqui acabou por ser verdadeiramente uma quarta instância, que é uma coisa que o Tribunal de Estrasburgo, no regime da Convenção, uma coisa que não pode ser, embora tenha tendência, tenho de ter cuidado com as palavras, eu diria que tem a tendência a cavalgar competências e, portanto, a ir além da sua função de declaração de violação e a agir como quarta instância, sobretudo naquilo que eu tenho. Estou à vontade para dizer, que já o tenho dito em público, escrito, sobretudo no ponto em que se sobrepõe sem novos elementos ao julgamento de facto das instâncias nacionais.
Isso é verdadeiramente uma quarta instância. Aqui, não foi verdadeiramente uma quarta instância, mas foi como se fosse, porque declarou a violação e condenou no pagamento de uma indenização, que no fundo era semelhante à indenização que seria eventualmente fixada nas instâncias nacionais se tivesse sido declarada a indenização, aliás, como tinha sido na segunda instância. Peço desculpa, isto aqui tem a ver com os tribunais da relação, Sr. Presidente. É um caso muito conhecido, o caso Moreira Ferreira, em que houve violação do processo equitativo porque numa decisão proferida em recurso relativamente a uma medida de segurança, aqui não estava uma condenação, estava uma medida de segurança, a aplicação da medida de segurança em recurso, dadas as questões que suscitava, teria que ter tido, mesmo oficiosamente, uma renovação da prova na segunda instância. Não é uma previsão do processo penal que não tem sido usada com muita frequência, portanto, tanto quanto é a minha experiência, e portanto houve uma violação, considerada a violação por não ter sido ouvida na segunda instância. Temos também outros casos de menores. Temos aqui um caso, não digo que é muito interessante, mas também é muito interessante, é nosso também, é relativamente recente, é muito interessante, mas pelas suas circunstâncias, muito interessante, meu Deus, não era nessa perspectiva que eu queria dizer. Um caso dramático em que não terá havido o cuidado adequado das instâncias nacionais, tanto na apreciação circunstanciada, nos juízos substanciais decisórios, como também nas dificuldades processuais que houve, nomeadamente no contraditório, quanto à não intervenção de advogados no processo de proteção de menores, etc. Tudo isso junto. É um caso que foi muito badalado, o caso de Sintra, em que também houve condenação, porque as autoridades portuguesas, tanto as autoridades da proteção de menores como os tribunais de família, não tinham atentado devidamente e não tinham sido suficientemente criteriosos na decisão de entrega e nas condições de entrega em família de acolhimento com vista à adoção, porque havia aqui outras questões que eram muito complexas, que era, por exemplo, uma condição que o Tribunal tinha posto à mãe das crianças de laqueação, e outra que ressaltava de toda aquela situação de facto que havia ali também não sei como é de classificar, havia ali subliminar, o Tribunal Europeu pressentiu que havia ali subliminar uma consideração demasiada para esta situação dramática de retirar os filhos à biologia das condições socioeconómicas e materiais da situação de pobreza. Aquilo era verdadeiramente uma situação de pobreza e o Tribunal disse que se era uma situação de pobreza, o Estado tinha que intervir para verificar como é que podia acudir àquela situação de pobreza e não retirar os filhos. Portanto, como vê, esta é uma tal disposição, o artigo 8º é uma disposição abrigo, eu chamo de disposição abrigo e refúgio, não serei tão crítico como o professor de Estrasburgo, o professor Flosse, já faleceu, que considerava um albergue espanhol. Também há outros tempos.
Temos aqui também, isto tem a ver com os direitos de personalidade e a indenização. Isto é, a intervenção de direitos fundamentais no plano de direito privado, porque aqui o que há aqui, efetivamente, é uma relação, para além de certo limite, é uma relação privada, que tem a ver com aquele caso do STA, que foi também muito falado aqui há tempos, em que se considerava como fundamento da redução da indenização a circunstância da deficiência e da incapacidade da senhora, resultado de uma intervenção cirúrgica, já não tem grande influência, porque a senhora já tinha mais de 50 anos. Portanto, isso realmente foi. O Tribunal aí não teve dúvidas em considerar que a violação do artigo 8º e do artigo 14. Portanto, era aí também um motivo, foi também um motivo de discriminação. Outro caso interessante, que tem a ver também com o direito privado, com as questões, tem a ver, mas aqui o essencial da matéria não estava em discussão. Teve a ver com um processo muito complexo, que pôs um jogador de futebol, que não está identificado, mas se eu disser que começa por R, toda a gente lá chegará, que propôs uma ação contra a Liga Portuguesa Liga Portuguesa de Futebol, pedindo a anulação de uma cláusula da Convenção Coletiva relativamente às relações de jogadores, que tinha a ver com a proibição de um jogador que saísse de um clube durante a época não poder jogar por outro. Lembra-se, parece-me que era o Ricardo. Foi isso. Sim. Foi isso. Isto foi uma questão muito complexa, mas o Tribunal não entrou aqui, porque esta questão não pôde ser colocada, porque não tinha sido... não foi suscitada a questão substancial verdadeiramente. Tudo isto acabou por ser resolvido por uma questão de constitucionalidade e apenas por uma questão processual. O Tribunal considerou que havia violação porque o juiz, já no Supremo Tribunal, o juiz oficiosamente decidiu a questão por inconstitucionalidade orgânica. Isto não era um problema de interpretação, era um problema do legislador, inconstitucionalidade orgânica, e não comunicou essa intenção, isto é, de usar esse argumento novo, aos interessados. E, portanto, houve aqui violação do contraditório, uma decisão surpresa. Isto é discutível. É discutível porque no plano da constitucionalidade, evidentemente, no plano da constitucionalidade, se é dever oficioso do juiz não aplicar normas inconstitucionais. Bom, mas foi assim que decidiu e a partir daí está isto. Se a questão não tivesse sido colocada e se o juiz entender colocar a questão no plano da constitucionalidade, então deve comunicar à parte, deve comunicar ao interessado a sua intenção de decidir por essa via e, portanto, poder exercer o contraditório. Isto foi... Há outra questão interessante também, não houve violação, o que normalmente não é coisa muito comum. Este tribunal é muito um tribunal de violação, as não violações ficam mais fora e, por outro lado, também as não violações são inadmissíveis, quer dizer, quando passa ao crivo da admissibilidade, em princípio. Mas aqui não, aqui houve que tem a ver com advogados e com as buscas e apreensões no escritório de advogados de Lisboa, muito conhecido também. Aqui é uma decisão muito interessante. Se não passaram por ela, aconselhava a que passassem uma decisão de 13 de setembro de 2015, tudo resolvido no âmbito do artigo 8º também. O artigo 8º também tem muita aplicação de processo penal. Tem buscas, apreensões, intervenções na pessoa, etc.
etc. Exames, tem muito a ver com o artigo 8º, tem muito a ver, meu Deus. O Tribunal tem introduzido essas questões com base no artigo 8º. Mas isso é uma questão interessante, é uma extensão a um acórdão muito extenso, e, portanto, mas aí considerou que todas as garantias que tinham, as garantias processuais daquela diligência tinham respeitado em termos proporcionais o direito ao sigilo do advogado e não tinha sido afetado, tendo sido muito importante para essa construção a presença de um representante da Ordem que colocou a questão do sigilo ao Presidente do Tribunal da Relação e ter havido sobre essa matéria uma decisão do Presidente do Tribunal da Relação de Lisboa. Isto, no caso, no Vice-Presidente tinha competências processuais delegadas. Portanto, é uma não violação, o que é uma decisão muito interessante e que certamente faz escola. Outra questão interessante, esta não é nossa, mas é muito recente, tem a ver com o liganismo, isto é, com o modo, o respeito pelo artigo 5º, isto é, a privação de liberdade e as circunstâncias e os fundamentos da privação de liberdade de um grupo de adeptos da Dinamarca, antes do jogo e durante o jogo, foi metido numa gaiola. Pronto, estiveram lá fechadinhos, e pronto, não foram ao jogo. Portanto, queixaram-se e pronto, o tribunal aí considerou de que o artigo 5º parágrafo 1º, a linha C, era num jogo Dinamarca-Suécia. O tribunal considerou que isto é interessante, não revir mais de jurisprudência, isto é, decidiu ao contrário, do que tinha decidido 3 anos antes, relativamente a uma situação alemã, em que disse que esta disposição, em circunstâncias adequadas e segundo juízos de proporcionalidade, pode autorizar uma privação da liberdade puramente preventiva. E, portanto, os suecos não puderam ir ver o jogo. Ou os dinamarqueses. Não eram os suecos. Eram os suecos. Portanto, isto foram umas questões muito... tinha aqui também esta que tinha dito, também do artigo... no boletim de dezembro de 2018, é considerado um dos AREFA, as decisões de farol, que aqui tem a ver com artigo 14, não discriminação, e artigo 1, protocolo 1º. Aqui é uma discriminação, mas que tem a ver com isto. Há uma comunidade na Grécia que as leis gregas permitem que os muçulmanos daquela confissão lhes seja aplicada a Sharia, ou a Sharia, não sei como é que se diz, em matéria sucessória. E, portanto, os tribunais gregos assim decidiram, porque isto resulta dos tratados de Sèvres e de Lausanne, de 1920 e 1983. A história por aquelas paragens é complicada. Nós, relativamente a isso, temos sido muito mais poupados e felizes. E o tribunal considerou que havia uma violação, do artigo 14 e do protocolo 1º, por direito ao respeito dos bens, porque estava aqui uma questão patrimonial, embora aqui fosse também religiosa, mas estava coberta por estes tratados, e considerou que o testamento que o senhor tinha feito, o autor da sucessão, era válido e, portanto, aplicava-se a lei grega e não a Sharia. Eu não sei se tenho tempo, isto foi muito... e faltou-me uma coisa, eu também pensava que tinha tempo para tratarmos na outra perspectiva, assim, na perspectiva do Luxemburgo. Mas acho que podemos lá ir. Podemos lá ir. Ainda podemos. Mas a minha ideia desta forma tão descomprometida, foi isso que ficou combinado, absolutamente descomprometida e informal, era depois falarmos, trocarmos impressões. As palavrinhas sobre o Luxemburgo. Sobre o Luxemburgo, aí é diferente. Enquanto neste âmbito
é um tribunal de conformação, isto é, no fundo, declara que houve violação. Há aqui uma relação vertical. Não há de hierarquia, nós dizemos sempre que não há hierarquia nenhuma, mas há aqui uma relação de alguma verticalidade, isto é, os Supremos Tribunais, ou os tribunais que decidem em última instância, sejam os quais forem, dos tribunais nacionais, acabam por ter decisões suas censuradas, que é o termo, censuradas, e às vezes com termos que talvez nós não estejamos habituados. E, portanto, nessa medida há uma censura sobre uma decisão de um Tribunal Constitucional, ou de alguns tribunais constitucionais, não de todos, e uma censura sobre decisões dos Supremos Tribunais. E, portanto, isso há uma relação, nessa medida, não é uma relação convencional vertical, mas é uma relação de alguma primazia, chamemos-lhe assim. No Luxemburgo, não. No Luxemburgo é diverso. As matérias são diversas, são noutra perspectiva, mas aí temos que estar muito atentos, que não tem tanto a ver com a intervenção do Tribunal do Luxemburgo. Porque a intervenção do Tribunal do Luxemburgo aqui, naquilo que tem a ver com as questões suscitadas pelos tribunais nacionais, é uma intervenção que não é oficiosa, nem é por queixa. Não é por queixa de alguém que tenha legitimidade para o fazer. Não há acesso, nessa perspectiva, não há acesso das partes ao Tribunal do Luxemburgo, ao Tribunal de Justiça da União. É através do juiz. Agora, na identificação das matérias, que isso é das tarefas mais difíceis com que os juízes hoje se confrontam. Porque nós não estamos sequer, quando pensamos nisso, e por muito que pensemos, não imaginamos que hoje em dia praticamente tudo, isto é, mais de 85% da nossa vida, em termos de regulações normativas, digamos assim, têm ligação, têm fonte europeia. Ou diretamente são muitas, mas sobretudo através das decisões de harmonização ou das diretivas sobre questões de interesse comum que depois têm que ser transpostas pelos Estados. Isto tem a ver com a execução e o cumprimento das 4 liberdades fundamentais, portanto, tudo está orientado para a concretização das 4 liberdades fundamentais e das políticas comuns. Vejam isto. Tudo tem a ver com união aduaneira, regras da concorrência necessárias ao funcionamento do mercado interno, política monetária, conservação dos recursos biológicos do mar no âmbito da política comum de pescas, política comercial comum, competências exclusivas, competências partilhadas, mercado interno, política social nos aspectos definidos dos tratados, coesão económica, social e territorial, agricultura e pescas, com exceção da conservação dos recursos biológicos relativamente à pesca, ambiente, defesa dos consumidores, regras dos transportes, regras de energia e espaço de liberdade, segurança e justiça. Tudo isto tem centenas de regulações que se constituem normas internas, ou por outra, normas ou que determinaram a produção de normas internas, ou que são normas diretamente aplicáveis, ou que são normas de injunção. Depois, a livre circulação de mercadorias, a livre circulação de pessoas, tendo aqui essencialmente a ver com tudo que são os trabalhadores, as competências, os regulamentos, as diretivas, as medidas necessárias à livre circulação de trabalhadores, as condições de higiene, segurança, questões fundamentais e disposições fundamentais de segurança social. É tudo. As questões do direito de estabelecimento, da prestação de serviços e da liberalização de serviços, de capitais e de circulação de capitais. Olha,
o que é que isto toca com tudo. Toca com tudo e, portanto, hoje em dia poucas questões nos surgem e que possam ser discutidas judicialmente não tenham a ver com qualquer uma destas áreas. Além daquilo que tem a ver com matéria penal e agora, no espaço de liberdade e segurança e justiça, as cooperações judiciais em matéria civil e penal, o reconhecimento mútuo de decisões judiciais, a citação e as notificações transfronteiriças, as regras de conflito de leis, enfim, matéria civil, a compatibilidade das normas do processo civil, a cooperação judiciária e o lado da cooperação judiciária também processo penal, o reconhecimento de decisões judiciais, o mandato de detenção europeu, etc. Por aí, nunca mais, isto parece que é uma lista que nunca mais acaba. Portanto, nós dizemos, é quase tudo. Ora, se é quase tudo, por vezes pode ser necessária a aplicação de uma norma específica. E nessa medida, quando haja necessidade de aplicar normas enquanto tal, normas da União, ou originárias da União enquanto tal, a situações que não sejam situações puramente internas, aí os juízes têm que ter muita atenção, porque têm que verificar se há jurisprudência que interprete as normas, ou se as normas não têm nenhuma dificuldade, ou então suscitar uma questão prejudicial. E já lá vamos. Nessa medida, é uma tarefa extraordinariamente difícil do juiz, e aí também o advogado tem uma função essencial no seu próprio interesse também, mas no interesse da aplicação do direito, no seu próprio interesse, no interesse que representa, na defesa do interesse que representa, tem, eu diria, o dever, se o entender necessário ou conveniente, suscitar também e ajudar o juiz a tomar essa decisão. Naquilo que não sejam situações puramente internas. Porque há situações puramente internas em que lidamos apenas com direito nacional ou com os efeitos de normas gerais no direito nacional. Exceto-se, isto é, que não tenham nenhuma conexão com a cientificação em Coimbra, com o autor, com o autor, o usado, com o usante, com a companhia de seguros, tudo nacional. Com um veículo português, tudo nacional. Em princípio, esta situação é puramente interna e, portanto, aqui não há sempre nenhum problema de obrigatoriedade de eventualmente verificar a necessidade de suscitar uma questão prejudicial de interpretação. Mas o Tribunal, através de uma jurisprudência muito complexa, coisa extraordinariamente complexa, inextricável mesmo, acabou por recentemente vir sintetizar as coisas num acórdão, não sei se tenho aqui, que Ullans, em que vem definir os critérios. Portanto, a aplicação do direito da União e a eventual necessidade de suscitar uma questão prejudicial, correndo o risco de poder haver uma responsabilidade civil do Estado pelo seu tribunal não ter aplicado o direito da União que deveria ter aplicado se tivesse suscitado a questão prejudicial, já vamos ver que consequências tem isto, pode acontecer e deve acontecer, mesmo em situações puramente internas, situações físicas puramente internas, quando seja aplicada uma norma ou decisão que seja tomada, possa afetar outros cidadãos europeus nas mesmas circunstâncias, significa quase tudo, quando a própria lei nacional remeta para uma norma europeia, é uma questão, por exemplo, a questão de não haver procedimentos ou normas de uniformização e não sendo matéria de uniformização legislativa, a lei nacional remeter, por exemplo, a uma diretiva
da União, portanto isso, ou então quando da aplicação do direito nacional resulte uma discriminação reversa para o cidadão nacional. Também é quase tudo isto. É complicadíssimo. Aliás, esta terceira condição nem é muito autonomizada. Tem a ver com a primeira. Porque se a aplicação pode produzir uma discriminação reversa, é uma discriminação em relação a outros. E se é uma discriminação em relação a outros, então já cai na primeira exceção. Bom, portanto, é isto. Como é que nós vamos abordar esta matéria? Eu digo sinceramente que é sempre muito difícil colocar a questão da pertinência da questão, colocar o problema da pertinência da questão e da necessidade de suscitar uma questão de interpretação, uma questão prejudicial de interpretação nesta amálgama brutal. É preciso fazer uma série de ginástica intelectual e de um âmbito extraordinário para, eventualmente... O que é que acontece? O que acontece é que, apesar de serem muitas, as questões prejudiciais colocadas no Tribunal são poucas. Porquê? Porque não sei quantos milhares, uma vez vi num relatório já há muito ano, hoje em dia deve estar desatualizado, não sei quantas dezenas de milhares de tribunais em todo o território da União, se cada juiz suscitasse uma questão prejudicial por ano, implicaria que por ano, isto há uns 20 anos, o Tribunal teria 300 mil questões prejudiciais. Ora, o Tribunal já tem dificuldade neste momento para resolver 600, portanto, estão a ver como isto é complicado. Bom, portanto, lá se vai andando. Como isto tem a ver apenas com os tribunais de última instância, ou que decidam em última instância, não tem a ver apenas com isso. Pode ser também, qualquer juiz o pode fazer. Mas aqui há um problema muito complicado e tem causado algumas perturbações. Que é, o juiz pode fazê-lo, mas o juiz pode fazê-lo só se tiver os factos. Por exemplo, nunca pode suscitar esta questão, como vejo alguns nossos juízes fazerem, antes da produção de prova e da fixação da matéria de facto. Não pode. Eu não tenho os factos. Como é que vai colocar tem que colocar os factos para permitir ao Tribunal do Luxemburgo estar devidamente esclarecido da interpretação daquela norma em função daquelas circunstâncias. Se não tem factos. Isso tem acontecido. Por outro lado, eventualmente, a questão pode ser complicada. Por exemplo, se o juiz de primeira instância faz isso numa fase imediatamente antes da decisão, coloca a questão prejudicial, mas verifica-se depois o Tribunal da Relação, o Supremo Tribunal diz que a questão não é pertinente. Trabalho perdido. E 2 anos de processo no Luxemburgo. Para nada. Bom, porque nessa medida ainda não se pode estabelecer a pertinência. A pertinência da questão só se pode decidir em última instância. A partir daí é que não se pode decidir diferentemente. Isto é a pertinência da questão, isto é, se naquelas circunstâncias aquela norma é adequada para resolver aquela situação. Vamos ver a adequação da norma à situação de facto. Mas pronto, isso foi é algo que vem do início, de quando é quase romântico, e pronto, e as coisas estão assim, e o Tribunal Europeu, nas discussões que havia, aliás, praticamente havia todos os anos, discussões com os tribunais nacionais, isso era sempre uma questão suscitada, e os juízes do Tribunal Europeu ficavam todos iriçados, quer dizer, ficavam muito, muito irritados quando não, está pronto, mas isso é que tem permitido o Costa-Enel, isso é que permitiu o Costa-Enel, deixem lá o Costa-Enel já é pré-história, portanto vamos pensar nas circunstâncias que temos atuais, e uma coisa é no início uma comunidade a 6, agora é uma união, não tem nada a ver uma coisa com outra. Acontece que neste momento eu suponho que os nossos tribunais, sobretudo os Supremos Tribunais, estão a ser muito criteriosos, por um lado, e por outro lado muito atentos. Tão atentos que nos últimos tempos têm suscitado algumas questões que acabam por se transformar em leading cases.
em várias matérias, queria aqui referir alguns. Embora não tenho aqui casos do Supremo Tribunal Administrativo, embora o Supremo Tribunal Administrativo, no Supremo Tribunal Administrativo tem muito a ver com as questões fiscais, sobretudo IVA, tem muito a ver com isso. A maior diversidade tem muito a ver com o seguro de responsabilidade civil automóvel. E temos várias decisões do Tribunal Europeu suscitadas por tribunais portugueses nessa matéria. Certamente se lembram todos do... esta era interessante também, é 31 de janeiro de 2019. Aqui não havia dúvida nenhuma que havia cross-border. Um acidente ocorrido em Espanha. Acidente de viação ocorrido em Espanha. A ação foi proposta em Portugal. O prazo de prescrição da ação de indemnização dos danos resultantes do sinistro, segundo a lei aplicável às obrigações contratuais, às obrigações extracontratuais Roma II, o regulamento Roma II, o prazo de prescrição seria 1 ano. A norma nacional é 3 anos. E o que o Tribunal Nacional perguntava é se o regulamento Roma II, ao estabelecer as regras, excepcionava normas que dispusessem diferentemente a nível nacional de forma imperativa, saber se os nossos 3 anos em relação a 1 era uma norma imperativa. E pronto, foi essa a questão que foi colocada. Em Espanha a lei aplicável era a de Espanha, em Espanha era 1 ano, a lei nacional era 3 e, portanto, foi isso. O Tribunal a isso respondeu, saber se era imperativo ou não, respondeu de uma forma muito interessante, que eu posso resumir assim. Essa norma é imperativa, salvo se não for. Esse é o artigo 2º do Código Comercial. Essa norma é imperativa, salvo se não for. Salvo se não for, isto é, salvo se as circunstâncias nacionais e tal não forem de... É isso. E, portanto, o Tribunal Nacional ficou com esta interpretação e, com base nisso, evidentemente este 31 de janeiro ainda não decidiu, irá ver certamente se aqui há motivos de grande... premência que a torna imperativa. Exatamente. A norma é imperativa, salvo se não for. Mas para ser imperativa tem que fazer isto e tal. O Tribunal agora ficará liberto dessas. Depois temos também um que é relativamente recente, não é tão recente, mas é recente, todos citados pelo Supremo Tribunal de Justiça, que tem a ver com a falsidade de declarações no contrato de seguro. E na interpretação das normas da Diretiva 1ª e 2ª, o Tribunal disse que o nosso regime da oponibilidade, da nulidade de desejos lesados, não era permitido pelas normas da Diretiva do seguro obrigatório. Depois temos aqui uma questão também muito interessante que tem a ver com o tempo com o direito do trabalho e com a transmissão de estabelecimento e os direitos dos trabalhadores da transmissão de estabelecimento. Tivemos 2 casos, um deles, se me permitirem, ainda vamos lá para terminar, porque estou a ser muito cansativo, que tinha a ver com a Air Atlantis, quando a extinção da Air Atlantis e a transmissão, saber se havia ou não havia transmissão de estabelecimento para a TAP. Aqui não, aqui era uma empresa de segurança, Ponta Delgada, que rescindiu o contrato com uma empresa de segurança e contratou imediatamente outra empresa de segurança.
E o que estava aqui em causa é se havia aqui uma transmissão de estabelecimento e se os trabalhadores da empresa A, que tinha visto o contrato terminado, revogado, a rescisão do contrato, rescindido, tinham que passar para a empresa que foi contratada de novo, a quem foi contratada a prestação. A outra empresa a quem foi contratada a mesma prestação de serviços de segurança. Isto foi uma decisão interessante. O que o Tribunal disse foi isto. Eu vou dizer-vos como é, mas depois os senhores, por favor, decidam como é. Eu vou dizer-vos como é, mas depois os senhores decidam, por favor, o que bem entenderem. Disse assim: a Diretiva de Proteção sobre Proteção dos Trabalhadores em caso de transição de estacionamento, portanto, como vê, aplica-se a tudo. E nós nem temos bem a noção disso. A diretiva opõe-se a uma legislação nacional, como a que está em causa, que prevê que não está abrangido no conceito de transferência a perda de cliente por parte de um operador com a adjudicação do serviço a outro operador. Mas, o que disse também, é que opõe-se aqui, mas isto implica outra análise. Implica análise, como é que das circunstâncias em que se faz o trabalho, dos instrumentos, do espaço, etc. E, portanto, agora os senhores decidam lá como é que querem resolver isto. E o Supremo Tribunal de Justiça, perante isto, analisou isto num acórdão muito extenso e decidiu que nas circunstâncias específicas não se verificavam aquelas condições que eram necessárias para que para que a perda de cliente determinasse necessariamente a transferência dos trabalhadores do prestador de serviços que cessou para o prestador de serviços que inicia. Portanto, depois temos as questões do mandato de detenção europeu, organização do tempo de trabalho. Aqui um caso interessante também, é 7 de setembro de 2018, também suscitado pelo Supremo Tribunal de Justiça, que é também com seguro obrigatório. Isto é, uma senhora tem um carro de sua propriedade, estacionado no quintal, que já não serve, já não anda, já não está apto para circular, mas está estacionado num espaço reservado, a senhora não quer andar com ele, não quer nada disso e, portanto, não fez seguro. O filho da senhora, uma vez entrou lá, pegou no carro, ele funcionou, andou e teve um acidente. E digo, como é que é isto? Nestas circunstâncias é obrigatório o seguro, tem que haver seguro ou não? E o Tribunal disse que desde que o veículo esteja matriculado num Estado-membro e esteja apto a circular, independentemente das circunstâncias onde esteja na garagem, esteja no quintal, esteja fechado à chave, tem seguro obrigatório. E essa é uma questão muito interessante, que foi bastante discutida, eu sei, porque o Presidente do Tribunal me falou nela numa altura. Aliás, isso foi conversado, tinha acabado a questão de dar entrada no Tribunal de Luxemburgo quando o Presidente do Tribunal fez uma visita ao Supremo Tribunal de Justiça. E, portanto, conversas muito interessantes. E isso foi uma questão muito, muito interessante. Isto foi verdadeiramente novidade. Isto é um caso, leading case, de jurisprudência europeia nesta matéria. Está aí uma questão interessante, efetivamente. Já estamos a abrir o debate. Já agora, para terminar, e peço desculpa, isto é muito informal, o problema da questão prejudicial e suscitar ou não suscitar a questão prejudicial, o Tribunal disse em tempo, já lá vão em 2 acórdãos, sobretudo no primeiro, o célebre Silfit,
em que não é a questão prejudicial deve ser colocada, mas quando haja dúvidas, desde que a interpretação da norma seja precisa, seja clara, não é necessário. Acontece que também num caso de transmissão do estabelecimento, já é o caso Ferreira da Silva, o Supremo Tribunal de Justiça considerou longamente, através de densas 5 ou 6 páginas do acórdão, que a questão era tão clara que não era necessário colocar isto no judicial. Bom, transitou em julgado, eis não quando aparece uma ação de responsabilidade no exercício da função jurisdicional, proposta contra o Estado português, por erro na aplicação do direito da União por parte do Supremo Tribunal de Justiça por não ter suscitado a questão prejudicial. Bom, chega à primeira instância, o juiz suspende a instância e, com base nos fatos que eram alegados, suscita a questão prejudicial. O tribunal responde, o tribunal não verifica isso, o tribunal responde. E, com base nos fatos, que não sabemos, que evidentemente que não sei como é que vai ser, quer dizer, não sei como é que vai ser. Embora haja uma situação, de facto, que está relativamente estabilizada com a decisão transitada em julgado, a primeira decisão de julgado do Supremo Tribunal. Bom, o juiz de primeira instância do Juízo Central do Juízo Civil de Lisboa suscita a questão e o Tribunal responde que sempre que suscitem dúvidas e naquela circunstância, no fundo não o disse expressamente, mas disse-o praticamente, de que é evidentemente que suscitava dúvidas, porque senão, para dizer que uma questão era evidente, não era necessário assim. E não havia unanimidade, mesmo unanimidade a nível de jurisprudência de outros tribunais, e, portanto, considerou que havia violação do direito da União. Portanto, significa responsabilidade do Estado português pelo exercício da função jurisdicional numa decisão do Supremo Tribunal de Justiça. É evidentemente que isto aconteceu, mas também concordemos ou discordemos, porque o juiz de primeira instância tinha colocado 3 questões e uma não tinha qualquer pertinência. E o Tribunal Europeu respondeu a 3 questões, mesmo a terceira que não tinha, a meu ver, muita pertinência. E essa questão causou um burburinho, está aí a causar uma perturbação, a forma como respondeu, como o Tribunal respondeu a essa questão está a causar um burburinho, mas pronto, depois logo veremos qual será o resultado final de tudo isso. E pronto, era o que eu vos queria dizer, pinceladas muito rápidas, não teve nenhuma metodologia, foi aos solavancos, mas quis transmitir-vos a ideia de que tudo isto é um mundo e, portanto, nós não o podemos conhecer, nem o podemos conhecer muito bem, mas pelo menos temos que estar, eu digo, despertos, ou digamos mesmo atentos, para que, por aqui também, devemos trabalhar, e os advogados aqui têm uma posição essencial na defesa dos interesses que lhes estão confiados e, nesta medida também, colaborar, como são os colaboradores essenciais do juiz na preparação a encontrar os elementos que são essenciais ao juiz para proferir uma decisão respeitadora das normas e com sentido de... Nós tentamos. Portanto, é isso. Muito obrigado.